No próximo capítulo de Te Dou a Vida, uma ligação de Nicholas para Helena faz Ernesto passar de todos os limites. Ele vai dar um castigo cruel e coloca o garoto em cárcere privado. Augusto sai no soco com Pedro por causa de Gina. Ernesto toma choque ao pedir ajuda de Andréia. E ainda nesse capítulo, Rosa revela a Nelson segredos chocantes de Gina. E para ficar sabendo de todos esses detalhes, se inscreva no canal e clica no botão de gostei. Assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Te Dou a Vida. E me conta, quem na sua opinião é mais perverso, Ernesto ou Irene? Deixe o seu comentário que eu vou ler um por um. Helena será surpreendida por Nicholas de uma forma incrível. Nicholas aproveita um descuido de Irene, pega o telefone e liga para Helena. A madame pensa que quem está na linha é a sua irmã, quando de repente ela ouve a voz de seu filho. Mamãe, mamãe, estou com saudades. O coração da madame parece que vai sair pela boca. Ofegante, ela fala. Nicholas, meu amor, eu também estou com muitas saudades. Pensei que você não queria mais falar comigo. Confuso com o que Irene vem colocando em sua cabeça, ele fala. Mamãe, eu não quero mais te ver com o Pedro. A madame explica. Meu amor, eu não estou com ele. Preciso te ver e te explicar como são as coisas. Nicholas retruca. Não quero que você me explique nada. Quero que você volte com o meu papai. Por que você está com o Pedro? Não quero que vocês fiquem juntos. Mesmo assim, Helena ainda tenta explicar quando nessa hora Irene aparece e grita. Nicholas, o que você está fazendo? Me dá esse celular. Com quem você estava falando? Nicholas diz que estava falando com sua mãe. Assustado, ele sai correndo em direção ao seu quarto, mas a mal-amada surta e, preocupada com o que ele possa ter falado para Helena, corre atrás e o segura pelo braço com força. Aonde você vai? Vem aqui! O que você falou para sua mãe? Anda, Nicholas, me fala! Nicholas fica espantado com a reação descabida de sua tia e diz que apenas falou que estava com saudades de sua mãe e que não queria mais saber de Pedro. Para confirmar, a desalmada interroga. Você tem certeza que é só isso mesmo? Olha aqui, você não mente pra mim. Nicholas confirma que foi só isso mesmo. Quando de repente Helena, aflita por escutar gritos, liga. Por que você gritou assim com o Nicholas? Irene diz que falou de forma rude com Nico, por medo do que Ernesto possa fazer se descobrir, e se faz de vítima, dizendo que a sua situação não é fácil. Helena diz que a forma com que ela gritou com o garoto lhe dói muito. Irene diz que a sua situação é delicada, e isso tudo é devido aos nervos. Algumas horas se passam e Irene coloca Nicholas na mira da ira de Ernesto. O homem chega em casa e pergunta. Você fez o que te mandei fazer? Convenceu o Nico de que nós não estávamos nos beijando? A danada mente dizendo que sim, mas ela mostra ser a pior tia do mundo e entrega o seu sobrinho. Aconteceu uma coisa e eu não posso esconder de você. Nico pegou o celular e ligou para Helena. Ernesto arregala os olhos. O que você está me dizendo? Ela se levanta e pede calma a Ernesto, dizendo que o garoto não falou nada que os comprometesse. Ernesto fica babando de raiva e vai gritando até o quarto do garoto. Por que você ligou para tua mãe? Nicholas responde que ligou por estar com muitas saudades de Helena. Sem coração, o encardido apavora. Você não entende mesmo, né? Que é preciso que ela sinta saudade. Só assim ela vai voltar pra mim. Se você falar com ela de novo, eu te garanto que nunca mais você verá sua mãe, entendeu? É isso que você quer? Nicholas diz que não quer ficar sem ver Helena. Ernesto avisa. Então me obedece, poxa. O seu castigo é ficar sem o tablet, sem ver televisão. E dessa casa você não sai por qualquer que seja o motivo, entendido? E muito cuidado com o que você fala por aí. Nicholas fica extremamente chateado e perturbado, fala. Você não gosta de mim. Ninguém gosta de mim aqui nessa casa. Mesmo assim, o bandidão fala.
Não me venha com chantagens, Nicolas. Você já está avisado. Depois, a cobra caninana vai repreender Ernesto por ele ter sido cruel com Nicolas. Ele mostra que não vale nada e diz na lata da recalcada: não me interessa, não te pedi a tua opinião. Não quero saber o que você pensa e basta. O filho é meu, a casa é minha. Essas são as minhas regras, as minhas ordens. Eu sou quem decide. E se você não está gostando, já sabe. Pega as tuas coisas e vaza. Anda, vai! Mesmo assim, Irene se rebaixa, mas ele se mostra irredutível, dizendo que é isso mesmo que ela ouviu. Já no restaurante, Ernesto, de forma deselegante, interrompe o almoço de Andréia e Nelson. O sujo se senta na mesa e chora no ouvido de sua sogra. Acontece que Andréia não quer mais saber de Ernesto, pois está magoada com o que ele fez a Horácio e o que vem fazendo a Helena. Mesmo assim, ele não se intimida e começa com seu joguinho sujo dizendo: quero que você me ajude, sogrinha. Fala com a sua filha, para que ela volte comigo, volte para casa. Caso contrário, nunca mais ela verá o Nico. A senhora se mostra firme. Ela não vai voltar com você, não adianta você manipular. Ernesto fica irritado e se retorce todo. Eu não estou manipulando, só quero que ela volte, poxa. Ou você prefere que ela fique com aquele mecânico? Não sei como você, com toda a sua classe, com dinheiro, permite que Helena fique por aí se pegando com um tipo igual aquele Pedro. Andréia dá nos dedos. Prefiro que ela se relacione com um mecânico do que com um imbecil igual a você. Ao ver que pressionar Andréia não funcionou, ele então começa a se fazer de vítima e implorando pela ajuda. Já vacinada das maldades do homem, ela ri da cara dele e diz que ele não vai conseguir nada com o cinismo que está fazendo e detona. Agora sai daqui, seu hipócrita. Estou almoçando com uma pessoa, sai, some. Diante disso, Ernesto sai sem conseguir nada. Gabriela liga e pede que Irene leve Nicolas na praça, pois assim Helena poderá ver seu filho. Irene diz que isso é impossível, tudo porque Ernesto está de olho em tudo. Além disso, ela mente dizendo que Nicolas não quer ver Helena. Gabriela fica irritada, as duas batem boca, mas não chegam a lugar nenhum. Pedro chega para trabalhar e será atacado por Augusto. Ele não se conforma com as atitudes de Pedro para com Gina. Transtornado, o homem perde a cabeça, grita e vai em direção a Pedro e tenta acertar um soco. Pedro, mesmo sendo pego de surpresa, se mostra mais ágil e imobiliza o seu colega. Augusto, equivocado, grita dizendo: Gina não merece isso, Pedro. Você nunca tratou ela do jeito certo, com amor, com carinho. Eu daria a minha vida para vê-la feliz. Pedro diz que entende, mas esclarece que no coração não se pode mandar. Ressalta que não é feliz com Gina e também sofre, pois o seu desejo é estar com Helena, mas não pode. Alguns segundos se passam e Helena liga e diz a Pedro que o advogado quer falar com Gina para esclarecer alguns fatos antes de depor contra Ernesto. Por sua vez, Pedro diz a madame que ela pode ficar tranquila, pois vai convencer a filha de Nelson. Enquanto isso, Augusto, completamente desnorteado, faz uma besteira. Ele vai entregar o carro de um cliente e acaba batendo o veículo. Nelson descobre e fica furioso. Tudo isso porque escuta Augusto dizer a Rosa que não estava bêbado, mas Nelson não perdoa. O que você disse? Você estava bêbado? Rosa me falou que você estava mal do estômago. Vocês dois são dois irresponsáveis. E você, Augusto, como pode pegar um carro de um cliente nesse estado? Rosa tenta defender o seu colega, mas Nelson não aceita e diz que ela é tão culpada quanto Augusto. Já Augusto tenta explicar, Nelson fica mais irritado ainda. E você, cala sua boca! Olha o que você fez, seu incompetente! Augusto pede desculpas e diz que trabalha há muito tempo na oficina e que vai arcar com todo o prejuízo. Nelson perde a paciência e diz que não se trata de dinheiro e demite Augusto. O dono da oficina grita: Você está demitido! Os erros têm as suas consequências, pega as tuas coisas e some! Você já não faz mais parte da oficina Nelson Turbina!
Acontece que Rosa fica incomodada com a demissão de Augusto e sai em defesa. A moça invade a sala do pai de Gina e fala: "Você não pode demitir o Augusto." Nelson fica estressado com a petulância. "Eu posso sim! Sou o dono dessa oficina! Aqui trabalha quem eu quiser! Sou eu quem decide!" Rosa não recua e diz que Nelson está se aproveitando, já que Augusto declarou que ama Gina e, por não gostar dessa situação, está usando isso como pretexto para demiti-lo, mas ressalta que ele não tem ideia de quem é Augusto e o que ele representa. Nelson diz que isso que ela está falando não faz sentido. Rosa não se aguenta e coloca pra fora: "Augusto é o pai do filho que a Gina está esperando." Nelson não acredita e diz que isso é uma calúnia de Augusto por ter sido rejeitado por Gina. Rosa surta e grita: "Augusto é o pai sim, eu sei de tudo." Ela convence o seu patrão, dizendo como tudo aconteceu, e coloca o homem contra a parede, dizendo para ele readmitir Augusto imediatamente. Caso contrário, irá correndo contar a Pedro que ele não é o pai do bebê que Gina está esperando. Já Horácio acha e desmascara o contratado de Ernesto na frente de sua esposa. De qual cidade você assiste esse vídeo? E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like.